Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à edição do Fora do Ar dessa segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Hoje vamos repercutir os jogos de ida pelas semifinais do Gauchão 2021. Lembrando que o Juventude venceu o Internacional na Montanha dos Vinhedos pelo placar de 1-0, e agora o Juventude, com empate, vai para a final da competição. Já o Caxias perdeu para o Grêmio pelo placar de 2-1, jogo que ocorreu no estádio Centenário, aqui em Caxias do Sul. Para a equipe Grenal agora, e para a final da competição, precisa vencer por diferença de um gol para levar a partida aos pênaltis, ou por diferença de 2 gols para levar o confronto direto à final. Portanto, esses são alguns destaques do Fora do Ar, hoje com super craques. Já vamos apresentar nossa equipe aqui, participando. Antônio Piccoli, seja bem-vindo. Boa noite, Piccoli. Boa noite, Ivan. É um prazer estar ao vivo falando de futebol e principalmente falando de futebol de Caxias, né? É sempre um prazer, cara. Valeu, Piccoli, pela participação também, seu destaque. Gilmar Dal Poço, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite aos convidados, Piccoli, e já vamos apresentar aí o Fernando, né, que está esperando, já fazendo a apresentação. Sempre bom, né, discutir futebol, e se tratando de Caxias também, a gente tem uma identificação com os dois clubes aí de Caxias, e é a nossa terra, né? Culturalmente, a gente aprendeu muito aí com Caxias, com os gringos, então é sempre bom estar conversando, e especialmente futebol. Mais uma vez o Caxias e o Juventude representando bem no Campeonato Gaúcho, isso demonstra que estão no caminho certo. O Gilmar Dal Poço falou do Piccoli e também do Fernando Reck. Fernando Reck, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite àqueles que nos acompanham. Boa noite, Piccoli, Gilmar. Legal, né? Poder estar participando. É legal, como os dois já falaram, né? Poder falar do futebol de Caxias do Sul, num momento importante, né? Do futebol de Caxias, novamente. Umas duas equipes aí sendo as melhores do interior do estado. E, enfim, tem bastante assunto aí pra gente a falar, tenho certeza absoluta. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Ivan. Valeu, Fernando Reck, Gilmar Dal Poço, também o Piccoli, nossos integrantes convidados do programa de hoje. Não esqueça, a sua participação é muito importante, portanto, curta, comente e compartilhe. Também são destaques. Rafael Jacques vai comandar o Caxias na Série D. Atual técnico da equipe Grenal, Rafael Lacerda, desmentiu sobre o possível interesse do Grêmio para o time de transição. O zagueiro Kleberson e os volantes Guilherme Castilho e Iago poderão jogar a partir de volta da semifinal do Gauchão pelo Juventude. Lembrando que o Kleberson e o Guilherme Castilho estavam cumprindo suspensão. Thiago Nunes elogiou a atuação madura do Grêmio contra o Caxias. Yuri Alberto reclamou de arbitragem lamentável, segundo ele, e promete Inter com tudo para o segundo jogo. Conselho Deliberativo do Esportivo se colocou inteiramente a favor de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma reunião acontece neste exato momento para definir se o clube disputa ou não a Série D do Brasileirão. Esses são alguns destaques que você confere a partir de agora no Fora do Ar Esportes, que já está começando. 8 horas mais 4 minutos, todos os convidados já estão na tela. Eu quero falar de um assunto agora sobre o novo técnico Caxias, Rafael Jacques. Vocês acham que foi uma boa escolha da equipe Grenal agora para a Série D do Brasileirão? Piccoli, qual a sua opinião sobre isso? Bom, Ivan, eu e o Fernando tivemos a oportunidade de enfrentar o Jacques algumas vezes. As equipes dele são equipes muito organizadas, bastante mobilidade aí na
frente, algumas coisas que a gente também compartilha. O que eu torço é para que, independente de local, que os nossos colegas consigam colocar as ideias em prática. Acredito que é um momento interessante, mas ele vai precisar compreender como que é trabalhar no Caxias nesse momento aqui. Um pouquinho diferente do que de outras vezes, né? Mas eu torço sempre para que dê certo. E, sinceramente, o clube como o Caxias, ele já deveria ter saído da Série D, né? Ter subido de patamar. O Caxias que é grande, né? Ficar na Série D há tanto tempo, isso é complicado para a equipe engrenar. Fernando Reck, sua opinião sobre o Jax no Caxias, um bom técnico para comandar a equipe na Série D? Já mostrou, né, Ivan, em outros trabalhos aí que fez, né, principalmente ali no São José, né, o qual ficou um tempão e jogamos até uma final, né, de Copa RS contra ele, né, Piccoli, e realmente é 2 Sim. jogos dificílimos, né, ele arma muito bem a equipe, marca muito forte, né, sai sempre em transição rápida, a mobilidade dos atletas de frente, principalmente, né, buscando sempre o gol, buscando sempre movimentações diferentes, né, para chegar ao gol. E eu acho que o Piccoli falou bem, tem que entender o momento do Caxias, o que a gente tem de notícia, né, e aí eu vou ter que falar o que eu ouço, né, porque eu não tenho contato com ninguém do Caxias para saber de nada lá de dentro, mas o que a gente ouve é que realmente passa por um momento político, assim, um pouquinho conturbado, eu vejo, né, com diferença de opiniões e diferença... às vezes até mesmo de conceito de gestão, a gente tem ouvido muito isso, né? Agora, fato é que o Caxias não tem que estar na Série D do Campeonato Brasileiro, né? O Caxias tem que subir logo, né? Antes que realmente caia aí num marasmo e num descrédito, né? E por isso a gente torce muito para o Caxias, a gente aqui é daqui, o Gilmar falou também na apresentação dele, que a gente aprendeu muito aqui em Caxias com os gringos, eu sou daqui, né? Embora identificado demais com Juventude, mas eu acho que a cidade precisa disso, né? E o Caxias, como eu sempre falo, leva o nome da nossa cidade, ser Caxias do Sul. Isso precisa, de alguma forma, o Caxias alcançar o lugar que é devido, né? E aí tu vai me perguntar, qual é o lugar devido? Eu sei que a Série D não é o lugar devido. Então, precisa sair realmente desse marasmo que tá, né? Desse descrédito, diria eu, né? De fazer somente a campeonatos estaduais bom e pecar nos nacionais, que isso vem de longa data, né? Então a gente torce para, independente do nome que tiver lá, possa colocar o Caxias de volta numa situação que lhe é digna, né? Que lhe é realmente merecida. Ismar do Poço, qual a sua opinião sobre o Rafael Jax na equipe Grená? Um bom nome, né, para disputar a Série D e sair da Série D desse inferno, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Jax no Marítimo de Portugal e foi ali que começou a minha ideia de ser técnico, em 2002, 2003, a temporada. E eu lembro que eu conversava muito com o Jax, eu falava muito do Tite, do técnico. E o Jax, por ter trabalhado com o Felipão, falava muito do Felipão e do Mourinho, que o Mourinho tinha sido técnico do Jax no União de Leiria. Então a gente já, mesmo jogando, nós tínhamos ideias diferentes dos outros atletas, a gente tinha um conhecimento, a gente dominava bem, então o Jax ele conhecia muito de futebol e ele fez uma preparação muito boa. E aí eu sei que ele iniciou como executivo, né? Eu lembro dele no Ipiranga de Erechim, a trajetória dele foi essa e outros clubes. E agora, recentemente, o trabalho bom que ele fez no São José. E ele teve uma passagem no Remo lá também, iniciou a temporada passada, formou a equipe do Remo, que às vezes é o Bonamigo que está lá e que subiu para a Série B, mas quem formou aquela equipe lá teve a participação direta do Jax. Então eu sei da preparação dele, sei as condições dele, e vai aqui a minha torcida. Agora a questão é o que o Caxias vai oferecer para o técnico, seja o Gilmar, seja o Piccoli, seja o Guardiola. Nós não combinamos, o Piccoli e o Fernando, esse discurso que o Caxias não tem que estar na Série D, não tem, e talvez nem na C. Agora, a discussão ela tem que ser
O que o Caxias vai oferecer? Qual que é o projeto? Qual que é as condições? Só a camisa, meu filho, não adianta. Tem muito times organizados aí que estão tendo ascensões e eles são modelos. Aquela Chapecoense, agora o Brusque recentemente, Operário de Ponta Grossa, que não tem muitos investimentos. Vai pensar que é Operário de Ponta Grossa e o Brusque aqui, que é uma cidade pequena de Santa Catarina. Tem organização, tem projetos. Quem organiza e quem comanda o futebol, sua diretoria, ela tem uma responsabilidade de fazer um futebol, levar a sério e apresentar um projeto. Então, eu fico na torcida que realmente tenha esse projeto e apresente esse projeto e dê as condições para o Jacques trabalhar, senão não vai a lugar nenhum. Piccoli e o Caxias em momentos Viu, Ivan? decisivos. Oi. O Gilmar deixou um gancho muito importante, e isso já tem um tempo que eu venho refletindo em cima disso. E aí o Fernando trabalhamos juntos no Operário e eu trabalhei no Brusque, coincidentemente. Me permite até fazer um adendo a isso que o Dalpozo falou. Uma coisa muito, mas que, assim, que é evidente nas três gestões, Caxias e aí os dois que o Gilmar citou, a Chapecoense eu não me atrevo a dizer porque não passei por lá, mas tanto o Operário quanto o Brusque não tinha muita gente mandando, tá? E os poucos que estavam lá, tinha um cara acima deles que comandava, o resto às vezes interferia, né, mas até um limite. Então isso me chamou muita atenção e colheram frutos. Quando tem muita gente mandando, vai ter pouca gente fazendo. E aí, nesse tipo de situação de Série D, o que mais as gestões precisam, o que mais os clubes precisam é de gente fazendo, cara. Então, eu não conheço a atual gestão do Caxias, não conheço como que está o desenho, mas é apenas uma colocação porque a gente conhece um pouquinho da casa, né? A gente conhece um pouquinho do futebol de Caxias. E a gente conhece um pouquinho do futebol de modo geral. A gente consegue fazer esse comparativo com clareza, sem julgamento. O processo, a ideia aqui não é julgar. Então, isso é uma coisa que particularmente me chamou a atenção. Encontramos aí o Fernando lá no Operário, tivemos sim problemas um ou outro com o pessoal de fora, mas a gente sabe bem por quê. Mas tinha um cara que era o acima de tudo e comprovou na sequência, o Brusque da mesma forma. 2 ou 3 pessoas e deu. Entendeu? Então, isso é talvez, aí as pessoas vão falar, mas o Caxias é bem maior. Pode até ser, acredito que sim, trabalhamos ali e conhecemos bem. Ele precisa se comportar como tal, então, né? Você precisa ter organização, e é incrível, faço coro ao que o Dalpozo falou, porque a gente não combinou nada que nós estamos falando, é conversa de quem é da bola. É o sentimento, na verdade, de quem é da bola, né? E de quem já trabalhou lá dentro, né? Fernando Reck, você concorda com essa situação aí? Que o Piccoli mencionou? Isso, Vocês vieram juntos isso, né? A gente falava, enfim, no último programa que eu participei aqui contigo, acho que casualmente já estava o Piccoli e o Gilmar, né? Que eu fiquei um tempinho ausente depois, e a gente já Gilmar falava. Também. Isso, a gente já falava sobre gestão, né? O profissionalismo da gestão. E aqui vamos falar de novo o que o Piccoli acabou de falar. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Para julgar nenhum processo, né? Mas ao mesmo tempo que se cobra profissionalismo, né? Principalmente de treinadores hoje, né? De técnicos e seus auxiliares, né? Preparação física, isso tudo. A gente precisaria ter esse profissionalismo da parte dos gestores também, né? E quando se fala gestão, não é a figura do gerente de futebol, porque eu ouço muito isso, gerente de futebol. E eu também já fui gerente de futebol, com autonomia zero para resolver questões, autonomia zero. Então, na verdade, era só dado o cargo e o nome do cargo, gerente de futebol. Gerenciava o quê? Zero, nada, gerenciava nada, porque quem decidia eram os diretores, entendeu? Então, é complicado falar sobre isso, né? E aí, o Gilmar cita bem quando diz que tem que ver o que o Caxias vai oferecer para ele, né? Daqui a pouco o Caxias se interessa aí no Guardiola, como o Gilmar mesmo falou, mas não oferece nada que o Guardiola precisa, né? Para desenvolver o trabalho. Quer dizer, não vai adiantar ter o Guardiola aí. Mas eu sinceramente torço muito, né? Para que o resultado de campo ele possa vir, né?
porque a gente sabe que o resultado de campo ele depende, logicamente, de um bom trabalho, né? Mas às vezes, sei lá, o homem lá de cima aponta o dedo e diz, não, esse ano você sobe, entendeu? E basicamente é isso que o Caxias precisa, né? Subir de divisão para que possa começar um 2022 aí com ao menos um projeto de ano inteiro numa competição um pouquinho competitiva assim, né? Mas um pouquinho menos, nem sei a palavra a usar agora, né? Que seria a Série D, porque mesmo nessa formatação de agora aí, que ficou bem bacana, né? Fizemos a última, né, Pico? Ficou bacana a formatação, mas, cara, continua se jogando aí num nível muito baixo, né? Num nível que às vezes dá até, cara, vontade de pegar o boné e chutar o balde, né? não é fácil, cara, não é fácil. Edmar, nessa linha de profissionalismo que o Piccoli falou e o Fernando Requeté complementou, o Caxias recentemente teve um diretor de futebol que acabou saindo, segundo ele, não havia autonomia. Então você acha que há um problema de profissionalismo no Caxias ali, essa questão da direção? Eu não falo do Caxias porque não vou julgar porque não estou lá, mas a verdade ela tem que ser dita. Eu já estou numa idade que não precisa. O que o Fernando falou é fato. A gente faz curso na CBF, os técnicos eles estão cada vez se atualizando mais. Eu vejo uma geração aí em busca de informação. E os executivos também a gente vem fazendo curso, houve uma mobilização. Só que na hora não manda. O Fernando está aí, não manda e não manda. Ele até defende o conceito do técnico, aquilo Exato. Que foi planejado, quando foram lá atrair e contratar o técnico, só que depois vai no grito do torcedor, pessoas despreparadas que vão tomar uma decisão em cima da emoção, que não estão lá no dia a dia, que é o carteiraço do presidente e os diretores e as pessoas que não têm um mínimo de conhecimento de futebol. A verdade é essa. Com todo o respeito, quem entende de futebol é o executivo, quem entende de futebol é a comissão técnica, os profissionais que estão lá preparados, que trabalharam, que se atualizaram, mas quem toma a decisão é o presidente. A verdade é essa. Então, o grande problema do nosso futebol brasileiro é esse. São poucos que realmente vão lá e batem e dizem, não, vamos ter continuidade, vamos continuar, porque se foi escolhido o Piccoli é porque o conceito é esse, porque o projeto é esse, porque nós temos convicção. Na hora é o resultado. Do resultado negativo, se foi tudo por água abaixo, a verdade é essa. Piccoli, o Caxias está numa semana, assim, os últimos dias, em crise, infelizmente, né? Parece que muitos dias, né, que o Caxias sempre está em crise em momentos decisivos. Essas crises acabam atrapalhando o ambiente de trabalho mesmo? Talvez essa seja uma das primeiras mudanças, né? Parar de falar de crise, cara. A gente atrai isso que a gente fala. Tem uma tendência a determinados momentos aí da gente só olhar para trás. O Caxias tem muito isso. A gente também já viveu isso em outros momentos. Em 2009 não deu certo, então 2013 também não ia dar certo. Acaba não dando. A gente faz um esforço danado para reverter isso. E se você faz muita amizade com essa palavra aí, convida muito ela para chegar na tua casa, não sai mais, cara. Fica sempre por ali. Então, talvez o primeiro passo seja mudança de mentalidade, né? E geral. E aí eu incluo todo mundo no balaio. O cara que manda energia boa, o cara que vai escrever na internet escondido aí, sabe? Todo mundo. E torcer uma coisa. Quando tá tudo dando certo, é tudo neguinho batendo palma. E outra é a estruturação de uma ideia. Qual é a ideia do clube? Nós vamos lutar por qual motivo? Né? Como é que eu vou apresentar? Aí vem a outra parte. Como que eu vou apresentar essa ideia? Eu preciso acreditar em alguma coisa para eu ter um poder de convencimento daquilo. O nome disso aí é preparação. O que eu quero apresentar? Porque senão tudo isso é paliativo, cara. Vai ficar andando em círculo. Daqui 6 meses vamos estar falando da mesma conversa. Vou encontrar o gringo careca aí e o compadre e nós vamos tocar no mesmo assunto, cara. Porque a gente tem um carinho grande. O Gilmar nem se fala, né? O cara foi campeão lá dentro. Eu e o Fernando vivemos um momento muito intenso lá dentro do Caxias. Então a gente tem
E outra, eu também sou de fora na relação com o Caxias, mas a gente tem uma gratidão absurda pelo futebol de Caxias. Tem uma identificação grande pela Juventude, não nego, nunca neguei, mas assim, cara, a gente quer ver o futebol da Serra muito forte, tem tradição, tem peso, tem representatividade. Então, a minha preocupação é essa. Chegou no momento decisivo, lá vem aquela conversinha de novo. Quantas e quantas vezes nós trancamos tudo lá para evitar que chegasse essa conversa? E talvez nesse momento seja um pouquinho diferente, talvez esse momentinho já tenha se desenhado a transição. Ah, mas o momento não era esse. Entendeu? Talvez o ano passado tenha ido para a decisão da competição e não resolveu na competição mais importante, que era o brasileiro. Ah, mas então o Caxias largou a decisão? Não, tá, nós vamos falar depois aí, mas para mim está aberto para todo mundo. A reflexão é, o que eu quero fazer? O que nós queremos? O que é importante? O que significa carregar o Caxias no peito? Né? A gente precisa saber disso. Não é porque eu ando lá dentro que eu entendo de tudo que está acontecendo no processo. Eu posso gostar, mas fazer é diferente, pesa mais. Futebol, ele oportuniza um monte de coisa. Até você, às vezes, não estando totalmente preparado, cai na tua mão uma grande oportunidade. Mas aí você não consegue tirar proveito da grande oportunidade, porque vai faltar a preparação. Então, saber com clareza o que nós queremos, o que o Caxias quer para ir lá e quer sair da D, o que ele está fazendo para sair da D. Entendeu? E eu não estou discutindo o peso da camisa, muito pelo contrário, isso não pode se perder nunca. Isso é a identidade. Não é disso que eu estou falando. Isso aí tem que ter sempre. O cara que vai vestir camisa de times da Serra, camisa de tradição, tem que saber que vai. Se não souber conviver com a pressão, sai fora. Deixa para outro. E Gilmar Lopos, como fazer para fugir das crises, para não entrar no vestiário? Como que é possível? Primeiro é ter convicção naquilo que é exatamente isso que o Piccolo está falando. O que eu quero? Qual que é o planejamento? Nós queremos sair, sim, da D, nós daqui 4 anos, o Caxias quer estar numa B. Ok, então vamos fazer um planejamento de 4 anos, porque daqui a pouco essa angústia, essa vontade, esse desejo de sair nesse momento, e talvez não esteja preparado. E pior, aí não deixa uma herança para o ano seguinte, e aí sempre vai ser assim. Aí não trabalha a categoria de base, não deixa um time base, não deixa um conceito, e o ano que vem vai ser assim. Então eles tinham que, a minha opinião, vendo de fora, e que eu entendo que é a mais correta, fazer um planejamento a médio e longo prazo. Daqui 3, 4 anos, o Caxias vai estar na Série B. Ok, então qual que é a nossa realidade aqui? Vamos começar a trabalhar com categoria de base, talvez não vai vir o resultado esse ano, mas ano que vem, e aí entra dinheiro, vende jogador. Ter um planejamento estratégico montado. Se não conseguir esse ano, deixar uma herança para o ano passado. Porque qual que é a herança desse ano, do ano passado? É essa a questão. Talvez não tenha um time base, uma continuidade. Então, eu vejo essa luz, esse conceito, essa maneira de se fazer futebol, tem um objetivo lá na frente. E como nós vamos fazer agora? Bom, aí a gente vai sentar, ver o orçamento do clube, categorias de base, tudo isso se discutir antes mesmo de colocar só o resultado de subir para uma Série C. Isso é importantíssimo. E Fernando Reck, essa sequência do Caxias na Série D não acaba pressionando muito a equipe na competição para sair o quanto antes? Na verdade, eu só queria aproveitar mesmo o gancho do Gilmar, né? Porque era exatamente aquilo que eu ia falar, né? E todo mundo sabe que eu sou um defensor ferrenho de departamento de base, né? De futebol de base. E isso que o Gilmar falou, né? A tua primeira pergunta para o Piccoli foi como sair de crises, né? Na verdade, eu acho que o início de tudo é formatar o clube de novo da forma que foi lá atrás, né, Gilmar? Naquela forma que tu acompanhou, né, tendo base muito forte, que eu e o Piccoli, jogando pelo Juventude, enfrentamos muitas vezes, né, a base forte do Caxias. E quando eu falo base, não era nem só os meninos com idade de base, né, porque a gente viu uma geração inteira do Caxias ali da década de 90 subir para o profissional e subir forte, e ser campeão gaúcho.
em 2000, né? Muitos deles, né, Gilmar? Assim como aconteceu com os títulos do Juventude na década de 90, né? Cara, isso não é coincidência, né? Isso não é porque, mas aquela geração era boa. Cara, não é que a geração era boa. Hoje a gente tem atletas tão bons ou melhores do que a nossa geração lá de trás, entendeu? Só que eles precisam trabalhar, eles precisam ter oportunidade. E aí, eu tenho que falar do Juventude, já adiantando alguma coisa aqui, o quanto me deixa contente e feliz ver os meninos hoje do Juventude serem aproveitados no profissional. Ontem, se eu não estou enganado, tinha 6 meninos formados na base, na relação do jogo, né? Um que começou a partida e outros 5 meninos no banco. Cara, E quem marcou o gol? Isso, sem contar isso, né? E no fechamento de tudo isso, faz a diferença. Porque essa rapaziada, ela sobe diferente, ela sobe identificada. Por mais que se diga que hoje o jogador não dá mais muita bola porque acontece, não tá nem aí, essa coisa toda, é diferente o jogador que sobe da base. E ele sustenta clube, sim, né? Porque senão o clube precisa todo ano começar de novo, né? Que é o que o Gilmar acabou de falar, né? Não se tem herança, né? Daquilo que foi feito no passado recente, né? No passado do ano passado. O Caxias ainda conseguiu manter esse ano, né? Uma base, uma herança, né? Mas são jogadores um pouco mais experimentados já, alguns jogadores ali mais para o final de linha do que propriamente no auge, né? Da sua carreira. Eu gostaria muito de ver o Caxias ter novamente um departamento de base forte para que pudesse subir jogadores, subir atletas, assim, atletas trabalhados, com capacidade, que conseguissem dar sustentação. Eu acho que isso é uma coisa que a cidade de Caxias do Sul sente falta, né? O torcedor do Caxias sente a falta. E a questão da crise que tu falou, eu compartilho com o Piccoli, porque eu e o Piccoli, a gente conversa quase diariamente, né, sobre isso, e morando junto quando trabalha, conversa mais ainda, né, essa questão de atrair aquilo que não é do cara, né. Parece que vai chegando pertinho da final, o discurso em volta do Caxias é sempre o mesmo. O Caxias na hora da dura se entrega. Poxa, a gente ouve isso desde, sei lá, 10, 12 anos atrás, o Gilmar talvez não sei se passou isso lá no Caxias ou não, porque foi vitorioso lá, né? Mas certamente acompanhando vai saber que isso parece característico do torcedor do Caxias, né? Se aproxima num jogo decisivo e diz, poxa, mas na hora da dura o Caxias treme. Cara, tá traindo ruim, né? Sobre os jogos desse domingo, o Piccoli, o Caxias conseguiu jogar melhor em certo momento diante do Grêmio, depois que levou o gol, o Caxias empatou e no começo da segunda etapa também estava jogando bem, só que depois acabou levando um gol de pênalti ali. Qual a sua opinião, essa avaliação sobre o jogo do Caxias? Caxias perdeu por 2-1 e muita gente não acreditava na equipe Grenal, né? Mas o Caxias até que jogou bem em certo momento do jogo. Eu assisti bastante atenção o jogo do Caxias por uma série de razões. O do Juventude eu não consegui assistir todo o jogo, questão pessoal, mas o do Caxias eu assisti todo o jogo, e a ideia, o sentimento que eu fiquei à distância, que se o Caxias tivesse decidido bater de frente com o Grêmio, a briga ia ser muito melhor ainda para o Caxias. Agora é fato, a decisão está em aberto, o futebol ele apronta um monte de situações. Mas eu vi nessas oscilações do jogo as duas equipes, né? O Grêmio tem um momento bom quando o Caxias estava um pouquinho mais baixo. O Caxias andou um pouquinho para frente, escancarou um probleminha do Grêmio. Talvez a gente tenha ou colha os resultados dos jogos muito por aqueles momentos em que a gente foi mais ousado, né? A gente é presenteado quando a gente arrisca um pouco mais. Eu tive um treinador que falava assim, quando você perdeu o medo, aí você cresce, e faz muito sentido isso agora, do lado de cá, eu compreendo um pouco melhor. Não que o Caxias tivesse medo, talvez estivesse jogando pelo erro, fez boa parte da competição assim também, mas as duas equipes oscilaram, por isso que eu entendo que os números dizem que está aberto. A gente sabe que é mais complicado jogar lá em Porto Alegre, por uma série de razões. Mas eu gostei do Caxias quando ele ousou sair um pouquinho mais, dentro da característica dele, nada assim saindo dela. E
vai precisar apresentar muito mais se quiser, por mais que esteja aberto, eu penso que não é suficiente para conquistar a vaga final. Por outro lado, a gente vê um Grêmio que está tentando se entender, então talvez ali dê uma oportunidade, mas conforme vão passando os jogos, depois que mudou o treinador, essas lacunas, elas começam a ser cada vez menores no jogo, né? Talvez, penso que a grande oportunidade do Caxias era ontem, né? Uma série de razões. Mas oscilou, cara, oscilou. Sim. Tranrec, sobre esse jogo do Caxias diante do Grêmio, conforme o Piccoli, tiveram muitas oscilações, né? Eu, ao contrário do Piccoli, consegui assistir mais o jogo do Juventude do que o jogo do Caxias, também por questões pessoais. Mas eu consegui ver, né, até os lances, né, da partida e assisti uma boa parte do segundo tempo, quase todo o segundo tempo. Eu acho que o Caxias tinha sim que ter feito, né, tentado fazer um resultado um pouquinho melhor em casa, né? O Caxias tem uma maneira ali com o Lacerda muito característica de jogar, né? Piccoli, a gente estudou muito o Caxias já porque enfrentamos o Lacerda inúmeras vezes, né? Com equipes diferentes, né? E tem uma maneira muito característica assim de jogar, né? Precisa velocidade, é um time que sempre marcou muito forte, saía muito rápido. E eu acho que esse ano não está conseguindo essa mobilidade assim na frente, né? Não está conseguindo explorar realmente assim os corredores como sempre fez, né? Tanto o direito quanto o esquerdo. Ano passado usava mais o lado esquerdo ali para atacar, né? E esse ano o Lacerda não conseguiu encaixar ainda a maneira ali de jogar do jeito que ele gosta, né? Que é característico dele. Isso faz muita falta para o Caxias, né? O momento do jogo que eu vi, o pouco do jogo que eu consegui acompanhar, eu vi um jogo assim muito truncado, estava 1-1, né? Quando eu comecei a acompanhar, eu vi um jogo um pouquinho truncado assim no meio, o Grêmio ainda com um pouquinho do Renato assim, com um pouquinho de lentidão. Daqui a pouco a bola chegava numa beirada, ao invés de tentar aquela jogada mais aguda, voltava, circulava, fazia entrar no outro lado. Mas já dá para ver também, né? Piccoli, Gilmar, o Thiago gritando ali que tem que ficar com posse de bola, mas tem que progredir, né? Eu lembro que teve uma fala dele no segundo tempo, no segundo tempo, assim que a gente sabe também que é do Thiago isso. Eu acho que o jogo está aberto, logicamente, é porque o placar ele não é elástico, né? É um placar de uma diferença simples. E vamos lá, o Caxias mostrou ano passado, né? Na final do Gauchão que é capaz, o ano passado, modo de dizer, né, mas na temporada passada que é capaz de fazer isso sim, né, que é capaz de jogar de igual para igual se tiver a fim de jogar de igual para igual. Imagino que vai ter que ousar um pouquinho mais, imagino que vai ter que sair um pouquinho mais, e aí eu tô pagando para ver também qual vai ser a reação do Grêmio em ser atacado, né, porque o Caxias não tem outra solução que não seja atacar. Talvez não no primeiro minuto, mas em determinado momento do jogo vai ter que, de alguma forma, se expor. E aí, tô querendo muito ver como é que o Grêmio vai se portar. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Natanael Buogo. Parabéns pelo programa. Excelente bate-papo com profissionais que entendem do assunto. Também quero mandar um abraço para a Rosane Camassola e também para o técnico Coelho do futebol amador, o Libamar Fabiano. E também para a Lourdes Maria, que está nos acompanhando. Gilmar Del Poço, você conseguiu acompanhar o jogo de ontem do Caxias diante do Grêmio? Assisti. Eu também não. Do Juventude Internacional não assisti, mas Caxias assisti e tive o cuidado de fazer a minha própria análise. E quando tem esses jogos dessa grandeza, desses enfrentamentos, e por experiência própria de ter ganhado um título em cima de um poderoso que era o Grêmio, e o Piccoli e o Fernando também sabem esse gostinho, então a gente pode falar com uma tranquilidade como que é enfrentar um adversário superior. Para mim, são alguns fatores, 4 deles, que são os pilares, que são importantíssimos. Você tem que estar em alto nível, um altíssimo erro. Erro tem que ser 0 nesse tipo de jogo. Então, esses fatores, esses pilares que eu considero importante é tecnicamente, taticamente, mentalmente e fisicamente.
Então, eu vi um Caxias bem fisicamente, se igualando na competitividade. Taticamente, uma equipe organizada, sim, uma ideia de jogo bem definida. Mentalmente, aquilo que o Piccoli falou, que em alguns momentos faltou um pouquinho de coragem, e teve essa oscilação, e para mim foi no início do jogo, talvez os 15, 20 minutos, jogando em casa. Se você entra mentalmente forte, tu dá recado ao teu adversário, e depois o Caxias entrou no jogo, e quando entrou, principalmente no segundo tempo, viu que tinha condição. Então, essa oscilação, então teve abaixo, mentalmente teve abaixo, faltou um pouquinho de coragem no início da partida, e depois demonstrou isso, porque fez um enfrentamento de igual para igual. E a parte técnica, se a gente ficar aqui 2 dias discutindo, 1 ano discutindo, e tá aí um centroavante aí que era matador, o Fernando, a diferença técnica, ela é gigante. A qualidade individual de uma jogada do Grêmio ali para decidir, do centroavante, isso faz a diferença, a gente sabe que faz a diferença. Então, para o Caxias ou para o Juventude, para ganhar um título dos grandes, aí tem que estar todos esses pilares que eu falei, eles são determinantes. Tem que fazer um jogo diferenciado, níveis altíssimos lá em cima para conseguir o resultado. E se conseguir fazer no segundo jogo, concordo que também está em aberto. Por que não? Por que não? Tem um pouquinho de coragem, o time é organizado. É um jogo. Tá aberto, por que não? Já mostrou isso no ano passado, já mostrou historicamente, e aí, tanto o Juventude quanto o Caxias, vai lá para dentro, se for forte, vai conseguir. Então, para mim, são esses fatores que fazem a diferença, e essa parte técnica aí, para mim, ela tem um peso nesse momento, que é o diferencial, que é o talento, essa parte técnica aí, ela faz muita diferença. São 8 horas, mas... Fala, Piccoli. De novo, é que depois que o Gilmar fala, vem fica à vontade. Eu vou dando brecha pro Fernando e o Fernando joga para lá. Na verdade, assim, eu tenho uma leitura, a gente que teve ali dentro de campo sabe que é assim que o futebol ele tem que ser olhado. Tomara que todo mundo olhe assim, tenho certeza que o Lazer também está olhando. A gente sabe que tecnicamente a gente não vai estar no nível dos caras. E aí a forma que tem é isso que o Gilmar falou, se são 4, e eu sei que por uma questão óbvia, eu não tenho, esses outros 3, cara, nossa, tem que estar saindo aqui, ó, tem que estar escorrendo. Aí, de alguma forma, tu vai chegar a cereja do bolo. Aquilo que faz a coisa acontecer sempre vai ser o jogador e vai ser a qualidade técnica desse jogador. Agora, uma decisão, a gente sabe que a gente não joga, a gente vence. Então, joga, eles vão ter que subir esse outro lado. Cara, eles estão sabendo disso, porque eles saíram do jogo, eu tenho certeza disso, os caras saíram do jogo, puta, se a gente dá uma apertadinha, os caras gemiam, cara, porque era o que, para a leitura do Gilmar, é essa aí, a gente viu parte do jogo, né, e o André Caxias estava dentro do jogo, cara, dentro do jogo, sem, e o Grêmio andando para trás, parou na qualidade técnica, né, detalhezinho da arbitragem no pênalti, enfim, a gente pode discutir um monte de coisa, mas... Ô, Piccoli, e essa gana que tu fala, tu vê como é que é importante o debate aí, de pessoas que vivenciaram, que tiveram lá dentro, e aí entra naquilo que o Fernando falou, das categorias de base. Essa gana eu tive quando eu fui campeão gaúcho. Vocês tiveram, vocês moraram debaixo de arquibancada, vocês sofreram, e não foi um ano, não foi um jogo, foram vários, foram 10 anos que eu tive no Caxias. Então... Não estou dizendo e nem questionando que esses atletas do Caxias, eles não têm um comprometimento, mas quem vivencia, quem está lá, quem é formado na base, ele quer muito, essa gana aí que o Piccoli falou aí, é quem está identificado com o clube, quem sofre com o clube, quem acaba sendo um torcedor, e aí passam-se anos, aí é título, uma hora vem, E é legal o debate, porque entra todos os assuntos, valorizando mais ainda a categoria de base, que o Fernando aí defende essa tese, que eu defendo muito também. Então, para ter esses atletas identificados, que nessa hora, mentalmente, eles vão muito forte, eles vão defender, eles sabem o clube que eles estão representando. E na verdade, né, Gilmar, só completando isso,
é como tu falou, né? É uma sequência, não é um ano, né? Não são 2 anos. É uma sequência, às vezes, longa. Vamos falar só um pouquinho aqui, 2 minutinhos sobre o Juventude lá da nossa época lá atrás, né, Pico? Quando ganhamos aquela Copa do Brasil, né, com a nossa geração ali de base dos nascidos aí, 72, 3, 4, 5, né? Alguns até mais novos ali, uns meninos 76 até nascidos. Nós não éramos mais da base, nós não éramos mais juvenis, né? A gente já tinha jogado, já tinha dado uma rodada por aí, e alguns não, mas já tinham jogado no Juventude há muito tempo, né? E como tu falou, os títulos vieram, né? 98 Gaúcho, 99 Copa do Brasil, em sequência. Para, vamos lá, metade do grupo, Piccoli, podemos dizer, né? Que eram formados ali no Juventude, embora não sendo mais juvenis, não sendo mais da categoria de base, mas formados na categoria de base. E aí entra aquilo que tu falou, Gilmar, sobre a herança, né? Sobre a herança que se tem ali na frente, daquilo que se constrói. Vamos lá, se há 4 anos atrás o Caxias tivesse um sub-20 forte, né? Talvez hoje, né, a situação seria um pouquinho diferente. Claro que a gente já está falando aqui do se fosse assim, né? Mas nunca é tarde para começar, né? Tu mesmo falou em projeto de 3, 4 anos, né? Médio e longo prazo. É isso que precisa iniciar de alguma maneira agora, para que daqui a pouco ali 3, 4, 5 anos o Caxias consiga colher frutos, colher títulos de novo, né? Acesso, seja lá aquilo que for, né? Mas é por aí, o debate é bacana por isso. Gilmar, quer complementar? Não, os exemplos eles estão aí, porque eu gosto de citar exemplos. Olha o Grêmio. O Grêmio de gestão é um dos melhores clubes do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Olha quantos jogadores estão revelando aí por ano. Agora o Internacional, recentemente, caiu a ficha para o Internacional. O Internacional, eu fazia anos que eu não lembrava tantos meninos vindo da base, mas por trás, estão sendo revelados agora, mas por trás disso talvez tenha trabalho de 3, 4 anos. Então a gente tem que citar exemplos para as pessoas que estão nos ouvindo, que é o caminho. Os clubes vão sobreviver se trabalhar com planejamento e principalmente com a base. Eu queria só enaltecer um fato lá no Náutico, que o Náutico também tinha caído para a Série C, estava numa situação muito difícil, e aí assumiu uma gestão e colocou no estatuto do clube que 40% do grupo de jogadores tinha que ser formado na base. 40%. E aí, a partir do momento que tu coloca no estatuto lá, tu obriga, porque de boca para fora todo mundo diz, o técnico trabalha com a base, o diretor trabalha, só que quando aperta, ninguém sustenta. Então, o Náutico colocou no clube 40%. Hoje, 40% no grupo, não quer dizer que 40% estejam jogando, mas coincidentemente, hoje tem 60% dos jogadores formados na base que são titular do Náutico. Porque lá atrás eles tiveram essa ideia e se a gente pode contribuir com o futebol, essa é uma delas que eu posso contribuir para o Caxias, para o Juventude, para os clubes, começa dessa forma. Então, os exemplos estão aí. Perfeito. Quero mandar um abraço para a Lourdes Maria, desejando uma boa noite para esse quarteto. O André da Rosa, boa noite. É muito difícil fazer uma categoria de base no caso do Caxias. A sua opinião, do André da Rosa. Piccoli, qual a sua opinião sobre isso? Acho que é difícil fazer a categoria de base no Caxias? Se fosse fácil, todo mundo teria um monte. Tem que pagar o preço. O retorno é proporcional. É difícil? Claro que é. Não tenha dúvida que é. Mas quanto mais demorar para iniciar isso aí, mais difícil vai ser. A gente fala muito em autossustentável, autossustentação, de não sei o quê, blá, 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 blá. O futebol é a mesma coisa, cara. Quando a gente mudar um pouquinho a ideia de que só quando aperta a gente vai olhar para a base, quem tem dá para tirar. Tem gente que quando aperta não tem para onde olhar, porque nem base tem. Como que vai construir isso aí? Concordo com os meus colegas aí, não é da boca para fora. E ninguém está falando de fórmula mágica. Ninguém está falando que se começar hoje, o ano que vem vai colher. Mas, se tiver alguma coisa estruturada, acontece o que o Gilmar falou agora há pouco. Os caras fizeram isso há 1 ano e meio atrás, 2 anos, sei lá, 3 anos talvez atrás, no máximo, não sei quanto tempo faz. Já sabia dessa história, outro dia eu fiquei sabendo disso aí, achei muito bacana. E, coincidentemente, Gilmar, eu vi essa semana aí,
um pouquinho antes do jogo contra o Sport, justamente uma reportagem lá em cima, justamente falando dessa quantidade de atletas, de uma coisa que eles talvez não tivessem planejado para agora. O fato é que exemplos não faltam, tá certo? Eu sei que demanda parte financeira, demanda... Mas, cara, eu desconheço algum investimento, né? Que primeiro você tem que colocar para depois tirar. Eu, como bom gringo, não vi entrar lá na minha conta sem primeiro eu investir ou eu trabalhar. Ninguém deposita na minha conta, nem por engano. Os abençoados não mandam lá. Então a gente precisa iniciar alguma coisa, cara. Tem que iniciar, cara. Fernando Rex, sua opinião sobre isso, essa dificuldade da categoria de base? Não. É difícil, cara. Difícil como qualquer coisa que se faça no futebol, né? Nada que se faz no futebol é fácil, porque nada cai no colo de ninguém, nada é dado antes, né? De mão beijada, entendeu? É muito bacana, Gilmar, esse negócio do Náutico. Eu te juro que eu não sabia, e já fui defensor por muitas vezes, né? Principalmente ali no Juventude, de ser estatutário isso, porque bem como tu falou, se não for estatutário, se for apenas da boca para fora, essa ideia termina no primeiro papo de boteco que vai ter, ela termina. O primeiro papo de boteco já foi. Então, assim, muito bacana isso do Náutico. Não sabia, mas mando aqui meus parabéns, se tiver alguém do Náutico aí ligado ou assistindo, mando meus parabéns. O vídeo. A questão de difícil ou não, é isso que eu estava falando. Ela precisa ser começada, né? Na verdade, se faz categoria de base, assim como se faz futebol em qualquer outra parte, né? Logicamente que com categoria de base, vamos lá, a paciência tem que ser maior, tem que ter uma boa captação, né? Tu vai ter que oferecer condições devidas. Agora, como é difícil, né? A gente, para nós treinadores, e aqui eu me coloco como auxiliar, lógico, né? Mas tendo o meu pequena contribuição de treinador, como é difícil quando a gente precisa para algum treinamento ou para algum jogo-treino ou para alguma movimentação com quem não vem jogando muito, né? Poder recorrer à base, né? Como é ruim quando não tem isso, né? Quando a gente não tem aonde buscar, quando a gente não tem da onde tirar essa questão de complementação de treino, né, Gilmar e Piccoli. Então, cara, departamento de base, ele é muito importante, ele é extremamente importante para qualquer equipe que quer fazer um trabalho de verdade. E aí nada é coincidência, porque se a gente olhar hoje, daqui a pouco aí os clubes mais autossustentáveis no Brasil, ou que daqui a pouco brigam toda hora por título, ou que estão em crescimento, ou que tem uma receita boa de venda, todos eles falam de base, todos eles têm base forte, né? Então chovendo molhado. Para mim, falar de base é chovendo molhado. Quero mandar um abraço para o Eric Pastores, nos acompanhando, também o José Plain nos assistindo. Um abraço ao Plain, também o Éder Vanzin, viu? Plain nos acompanhando, aquele abraço. Plain, meu treinador de base. O Plain foi meu treinador no Sub-20 do Juventude. Primeira Copa São Paulo. Em que ano isso? 93, cara. 93. Gilmar do Poço, quer fazer mais algum complemento? Podemos falar de arbitragem? Não, tá tranquilo. Melhor então, se não tivesse que falar, né? De arbitragem. Esse assunto é importante, esse assunto é mega importante da base. Até eu ouvi uma entrevista do presidente do Juventude esses dias, falando que o Clube Alviverde tem em torno de 6 a 7 atletas da base. Foi até o Pico que tinha comentado antes, né, do jogo. O Juventude pode vender até em torno de 6 a 7 atletas da base, para te ver a formação da equipe Alviverde. Piccoli, ontem você acompanhou bastante o jogo do Caxias. Qual a sua opinião sobre essa arbitragem que muitos estão criticando? Foi polêmica, né? E ainda mais o uso do VAR. Eu, quando a arbitragem se torna o assunto principal, é complicado. Ou o jogo foi muito ruim, ou os apitadores são muito ruins. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas quando nós do interior ousamos jogar contra os caras da capital, uma hora ou outra vem esse assunto.
Os meninos aí apitando agora aí. Fernando, todo mundo sabe que vai ser assim, foi na nossa época e vai ser sempre assim. Os meninos estão apitando, eu não vi quem apitou o jogo do Juventude, que é o árbitro responsável lá. Douglas, mas o menino que apitou... Douglas Silva. Isso, verdade, eu vi isso aí, exato, perdão, amigos, eu não lembrei. Entendeu? Acho que o último cara que apitava bem aqui no Sul, eu briguei um monte com ele, que deve ter sido o Simon, eu acho, e eu já brigava um monte com ele, então imagina os outros. Ontem, eu não vou falar o nome aqui, mas ontem com um colega aí de imprensa aí de Caxias, durante o jogo eu estava conversando com ele. Cara, a única forma que a gente tem de não se tornar refém de um erro de arbitragem é ir para dentro dos caras e pagar para ver. Porque se for pelo não sei, cara. Toda vez eu já passei por isso aí. Outro dia eu recebi um material de um jogo meu, um dos primeiros jogos como treinador, lá em 2011, com o Juventude no Gauchão, contra o Inter lá em Porto Alegre. Nós caímos na besteira de fazer 1-0 com o Jardel, com 5, 6 minutos de jogo. Eu falei, não faz isso. Aí até os homens não marcar o abençoado do pênalti. E eu lembro que eu briguei lá em 2011 já. Então, eu não consigo comentar, entendeu? Você viu que eu só rodei, não falei nada? Porque para mim isso aí não faz sentido mais. Sabe? É uma coisa que eu não consigo... Para mim é perda de tempo. Eu fico louco esses caras. O Fernando sabe, Porém, diga-se de passagem, com o meu compadre, com o passar dos tempos, ele tá mais revoltado que eu. Estou conseguindo me acalmar um pouquinho. Quero mandar um abraço para o Me perdoe, Aprendeu informação. Não, tranquilo. Ano base 93 e a Copinha 94. A Copinha foi no início, janeiro de 94, mas era com a turma do 7-3 ali, né? Que foi o ano de 93, né? Que a gente já fez com eles. Isso aí. Fernando Reck, infelizmente, a gente sempre tem que falar, né, dessa arbitragem que não chegou a acompanhar todo o jogo do Caxias ali, mas a arbitragem, infelizmente, é aquilo que o Pico falou. Quando ela parece ter mais, aí tem coisa. Eu não vi o lance, na verdade, eu não vi o lance ali do gol anulado do Caxias, né? Eu não vi ainda o lance, eu não vi assim o que aconteceu ali, né? E depois, no segundo tempo, vi que teve o lance do pênalti, revi ali também. Teve um pisão no pé do Ferreira, né? Isso é visível ali e lógico, né? Se sem querer ou por querer, enfim, mas teve aquele pisão ali. Mas eu não vi o lance que aconteceu no gol anulado do Caxias. Mas aí, se nós for falar de arbitragem, eu vi que o pessoal do Inter, né, reclamou muito da arbitragem também, né? No jogo contra o Juventude, que foi o jogo que eu acompanhei. Quando o árbitro não tanto, né? O árbitro marcou o pênalti para o Inter com uma convicção, né? Antes mesmo da bola parar ou de tomar um destino, e tinha o VAR ali, né? Eu achei muito estranho, porque o Carné saiu na bola ali, tocou na bola, isso era visível, né? Na TV era visível isso. E o árbitro apontou para o pênalti antes da bola sair, antes de alguém dominar a bola, antes da bola ficar dominada por alguém. E, logicamente, depois na revisão do VAR, né, ele acabou vendo que não era pênalti. Então, eu, sinceramente, não sei por que reclamaram os atletas do Inter, que eu vi eles cercando o árbitro no final da partida. Mas é isso que o Piccoli falou, né, e a gente, e que o Gilmar falou bem, né, isso 30 anos, o Gilmar, mais ou menos, que é assim, que a gente se lembre aí nos últimos 30 anos, mais ou menos. Complicado, cara. É um assunto sempre complicado, né, essa questão de arbitragem é sempre complicado. E aí é difícil se falar alguma coisa, né? Mas a gente sabe que na dúvida e na interpretação, em qualquer palavra bonita que se use, é para eles que vai a marcação, não tem jeito. Fernando, eu tenho uma pergunta para você do José Plain. Só não fomos para a final porque no jogo contra o Guarani não tínhamos nem o Fernando e nem o Lauro. Pede para o Fernando, porque ele não estava em condições. Um abraço. Que traíra esse play, rapaz. Eu chutei um toco no jogo contra o Corinthians, mas naquele toco de juvenil, sabe, Gilmar? Aquele que o cara veio com os 2 pés e o fortão que achava que era. Cara, fui chutar uma dividida no meio campo, nada a ver, não era nem para fazer gol, não era nem nada.
chutei um toco ali, era, sei lá, a terceira partida da competição, alguma coisa assim. Perdi uma fase inteira, na época não era mata-mata, era 2 fases classificatórias. Perdi a segunda fase inteira, meu tornozelo, uma bolacha, né? Acabei tratando no Palmeiras lá, pelo negócio que se tinha com a Parmalat. Infiltrei para esse jogo contra o Guarani, mas não consegui suportar, só aguentei um tempo e mal, assim, sem poder produzir, né? Mas foi por isso, poxa, chutei um toco de juvenil, essa. Que traíra esse play. O Play, para mostrar que está acompanhando a gente, obrigado, Play, pela audiência. E de mal ao posto, ainda nessa questão de arbitragem, infelizmente, sempre favorece o maior, né? É o que dizem. Tu tá falando. É o que dizem. Tá, sempre foi essa polêmica, não tem jeito. Não tem jeito, isso não tem. Agora me entristece muito que se faz pouco pelos árbitros. É que nem Profissionalismo a falta, nossa né? classe, a gente pede uma regulamentação, não tem uma. Nós somos muito desprotegidos, a nossa classe de técnicos, e da arbitragem a mesma coisa. Eu tenho um vizinho aqui em Florianópolis que ele é o Kleber, ele é bandeira, auxiliar. Ele é o melhor, ele foi eleito 2 vezes melhor do Brasil, para te ter uma ideia. E eu encontro ele seguido fazendo a atividade sozinho ali na beira-mar, e depois dali do trabalho dele, ele vai para o banco. E aí depois, no final de semana, ele tem que disputar, tem que decidir Flamengo Internacional, valendo o Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro passo é profissionalizar. E profissionalizando, depois tu coloca regras. Por meritocracia, teve mal um determinado jogo, não importa quem é que seja, vai punir a arbitragem também. Então, tal faz de conta, faz um jogo ruim, amanhã depois esse mesmo árbitro está apitando lá um jogo lá no Nordeste, ele só troca de estado e vai para lá porque é a sobrevivência deles. Então, o primeiro passo é ter que profissionalizar. E daqui 20 anos a gente vai estar falando, e se for desse jeito vai ser sempre prejudicado. Os pequenos vão ser sempre prejudicados, não adianta. O fato é esse, mas que tem que profissionalizar. Estamos falando de milhões, principalmente Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, e a arbitragem não é profissional. Isso é lamentável. Piccoli? A gente falava um negócio antigamente e ele nunca foi tão atualizado, né? O único jeito, não dá chance para eles. Vai lá e faz o serviço logo. Senão, não dá chance para ter dúvida. Entendeu? A década de 90 a gente falava muito isso. Eles vão puxar, azar o deles. Não vamos dar dúvida. Vai 3-0, 4-0. Senão, aguenta no osso, porque vai ter. Dúvida vai parar. Infelizmente, sempre fica a acontece sugestão isso, aí, faz 3. Claro. Fernando Rec, o Juventude venceu o Internacional pelo placar de 1-0. Qual a sua avaliação sobre esse jogo? A equipe colorada que reclamou do campo e também da arbitragem, mas o Juventude jogou bem. Tem que destacar isso, né? O campo, a gente já tinha observado, né, durante o gauchão que não era a qualidade que eu presenciei, né, algum tempo atrás lá no esportivo, quando atleta do esportivo, né? E também ano passado, né, Piccoli, a gente no gauchão passado, gauchão do ano passado, né? acabamos jogando lá também, que também ainda não estava e não reunia as melhores condições, né? Agora, eu acho que o Inter tinha que mostrar mais. Essa é a minha avaliação. O Juventude fez um jogo muito bom, fez um jogo firme, fez um jogo extremamente concentrado, né? Sabedor daquilo que tinha que fazer dentro de campo. Acabou anulando tudo que o Inter poderia tentar, porque, no meu entender, nem tentou tanto assim, né? O Inter tem aquela saída ali com os 3 zagueiros ali, que o Dourado acaba se juntando ali, espeta bem Heitor e Moisés, acabou deixando bem aberto também o Palácios e o Patrick, né, um em cada beirada, e eu acho que acabou despovoando, né, o meio campo. Dependeu muito de bolas diagonais dos 2 zagueiros, né, do Cuesta e do Lucas, e o Juventude estava muito atento ali na marcação, fez um encaixe muito bom. Eu até
destaco muito o Paulo Henrique, fez uma partida de excelência, acabou marcando 3 jogadores diferentes ali, porque começou por ali o Patrick, depois foi um pouquinho mais no segundo tempo, quando o Patrick saiu, o Maurício ficou por ali, e depois quando tomou o gol, acabou indo o Yuri Alberto ali pelo lado, e o Paulo Henrique deu conta, né, de todos eles, acabou anulando, no meu entender, o lado mais forte do Inter, né, o lado que o Inter tem preferência ali para atacar, principalmente com o Patrick ali no corredor, e o Juventude acabou tirando qualquer ação que o Inter pudesse ter na partida, né? Tanto que o Carné não fez nenhuma defesa, só intervenções, né? Logicamente saída de gol, e no início da jogada ali com os pés, o Inter finalizou 3 vezes na partida, uma vez com o Maurício, que chutou alta por cima, Maurício logo em seguida chutou uma outra bola que passou ao lado ali, né, da trave direita, e o Galhardo numa cabeçada ali no segundo tempo, já aos 40 do segundo tempo, mais ou menos, que também passou ao lado da trave. Quer dizer, eu achei um jogo muito abaixo, né, do Inter, há de se louvar, logicamente, né, a postura do Juventude. O Juventude apostou numa marcação um pouquinho mais baixa, né, assim como começou a competição, deixou a linha dos 4 ali atrás bem montada, os 2 extremas baixando bastante mesmo a linha, né, para estancar essa subida dos laterais do Inter. Teve o domínio ali do meio campo com o João Paulo, Matheus Jesus. O Wesley é o jogador diferente hoje do Juventude, é o jogador que dá o toque de qualidade, né, aquilo que o Juventude não tinha no começo da competição. Ele é o responsável pela grande maioria das jogadas que ou resultam em gols ou que possa ser uma jogada de perigo, né, para o adversário. Fez ontem uma belíssima partida de novo, né? Talvez até o torcedor possa querer um pouquinho mais de intensidade ou qualquer coisa parecida do Wesley, mas ele é o jogador técnico, né? Ele é o jogador que resolve a partida tecnicamente. Ele acabou metendo 2 bolas iguais para o Marcos Vinícius. Numa, o Sorriso acabou dando azar ali, que quando ele foi adiantar a bola, deu na canela e acabou escorrendo um pouquinho longe. E depois, no lance do gol, foi a mesmíssima bola, a mesma movimentação dele. Aí sim ele adiantou a bola direitinho e deve ter ouvido um pouquinho também os meus conselhos ali, porque eu pegava bastante no pé dele e dos atacantes lá na época da coordenação da base do Ju, quando trouxemos o Sorriso ali, né, o Marcos Vinícius, falando que, e o Gilmar, goleiro, né, vai me dizer que provavelmente eu esteja certo, o goleiro ele não gosta de bola baixa e ele não gosta nem de bola muito alta, né, o goleiro gosta daquela bola meia altura que é no raio de ação dele, né, e eu enchia muito o saco dos atacantes, eu falei, cara, se não bater no chão, bate alta, tira do raio de ação do goleiro, né? E ele deu na cara da bola. O Piccoli daqui a pouco, tu viu o gol, Piccoli, do Juventude, ou tu não chegou a ver o gol? Não, vi boa parte do segundo tempo. Sabe que esse gol do Marcos Vinícius me lembrou um gol de uma vitória nossa contra o Flamengo, lá na Gávea, no longínquo ano de 96, né, no Brasileirão, que a bola sobrou mais ou menos desse jeito para mim, eu dei uma adiantada. Faltou a casquinha, né? Eu nem lembro quem era o goleiro do Flamengo na época, não lembro se era o Zé Carlos naquele jogo, até podia ser, Clêmio, mas não lembro. Não sei quem é. Não lembro. Mas quando eu vi o goleiro, eu soltei a perna na cara do goleiro, para ir alta mesmo a bola, né? E foi o que o Marcos fez ontem, né? Então, voltando logicamente ao comentário, depois disso, eu achei que com as modificações do Ramírez, o Inter fosse realmente a tentar atacar o Juventude de uma forma diferente, porque terminou ali o jogo com o Caio Vidal, Thiago Galhardo e Yuri Alberto, né? Os 3 da frente, e os 3 do meio... O Roger? Goleiro Roger, do Flamengo? Não lembro. Pode? Não vou me lembrar. Pode ser. Roger. Pode ser. E o Inter acabou se limitando a levantar a bola na área, né? Não teve assim uma triangulação, não teve nenhuma jogada envolvente, acabou levantando bola na área nos últimos 15 minutos, ao qual a zaga do Juventude, muito bem postada, diga-se de passagem ali, Vitor Mendes e o Foster, acabaram rechaçando qualquer perigo aí que pudesse ter, e o Juventude foi merecedor, sim, do resultado. Acho que o Inter vai ter que fazer muita força, mudar muito a postura, né?
porque simplesmente jogar num campo melhor, se não mudar a postura que teve no jogo de ontem na Montanha, o Juventude vai ser finalista do Gauchão. Gilmar, o Fernando Reck fez uma ótima análise desse jogo do Juventude. O Juventude agora lá em vantagem, 1-0, podendo empatar, que está na final. Só que a equipe colorada também ali falou da arbitragem, reclamou de arbitragem, também do campo. Só que o campo ruim estava para os dois times, né, Gilmar? Então, quando reclamam de campo, tem que cuidar dessa situação, né? Mas o Juventude está em vantagem. A questão de campo é ruim para o espetáculo, né? A qualidade de jogo fica mais truncado, né? Mais competitivo, né? E aí perde um pouquinho de qualidade, porque o atleta ele perde o tempo na hora de controlar a bola, de dominar, de fazer um passe. E essa observação que o Fernando falou em relação aos atacantes, a finalização, 100%, né? É onde eu tinha... Os goleiros têm mais dificuldades. Imagina, eu tenho 1,94 m, envergadura, se viesse no meu raio de ação, tornaria as coisas mais fáceis, as defesas mais fáceis, mas se a bola fosse bem no chão ou em cima, é impossível quase um goleiro fazer uma defesa. É onde o goleiro não gosta, realmente não gosta, porque encontra muita dificuldade para chegar nessa bola. É uma bola com força e precisão. Em relação ao confronto, eu não assisti. Eu vejo alguns jogos, vi do Juventude, vejo que o Juventude está com um padrão bem definido. O Wesley aí também é um jogador, foi meu atleta na Chapecoense e no Ceará, um jogador de muita qualidade, ele dá esse toque de qualidade, ele é um jogador diferente do Cajal no passado, ele tem mais movimentação, ele cai pelos dados, ele faz essa infiltração, finaliza bem, tem um bom passe, vive, eu acho que é o melhor momento de maturidade dele, e está contribuindo com o crescimento do Juventude, esse jogador. Então eu vejo o Juventude forte, e um Internacional ainda não foi testado no seu sistema, no seu conceito, na sua ideia. Para mim, o Internacional ainda não foi testado num jogo forte. Esse do Juventude foi um jogo forte. E ainda a ideia de jogo, o modelo de jogo, ela está sendo assimilada para os atletas. Isso requer um pouquinho de tempo. E talvez isso faça a diferença nesse segundo jogo, na reta final da competição. Aproveitar e mandar um abraço para o José Alberto Sala, o narrador Sala, e também para o André da Rosa, que estão curtindo. Piccoli, o Juventude conquistou uma bela vitória neste domingo, diante do Inter. Fez o resultado, né? Fez o resultado e agora transfere um pouquinho da responsabilidade para o adversário. Eu queria fazer uma ponderação sobre o Wesley. O Wesley foi meu atleta, talvez um pouquinho antes ele ir para o Ceará com o Dalpozo. Ele trabalhou comigo na Ferroviária. E naquele período, ele estava muito intenso. Era um menino que entrava na área, caía pelas beiradas. Tanto que ele jogou, quando eu cheguei, o português lá, o Sérgio, jogava com ele por uma beirada, assim, da esquerda para dentro. E depois eu acabei usando ele como meia, né? No 4-2-3-1 e no formato 4-3-3 eu deixava ele solto. No 2 linhas de 4 ele ficava solto. E quando ele chegou no Juventude, ele chegou um pouco abaixo. Eu não sei como que estava o momento dele físico. Eu comentei numa das minhas entrevistas que esse cara poderia ser o jogador que o Juventude não tinha. Eu só não saberia dizer do momento físico dele. O técnico dele é muito bom. Não saberia, ele tem essa qualidade, não saberia dizer como é que ele estava fisicamente e, como o Gilmar falou, mentalmente. Ele teve aí uns probleminhas de ordem pessoal. Mas ele é um cara que ele acha um passe, ele é um cara que, se ele estiver bem fisicamente, fica sossegado, que ele não vai fugir do confronto, nem de costas, nem de frente no drible, ele sabe fazer muito bem isso. Jogador interessante. Outro jogador que trabalhou comigo foi o Capixaba, também, os dois vieram do Atlético, na verdade, trabalharam comigo. Mas eu vi os momentos que eu assisti do jogo, eu vi o Juventude sabedor do campo que ele estava jogando, do gramado que ele tinha como confrontos, sabedor do adversário, e aí o que o Gilmar falou também assina embaixo. O Internacional, ele não... na verdade, não são só os jogadores, todo o entorno, inclusive os atletas, eles ainda não pegaram bem, sabe, a ideia do Miguel. E vai precisar de um pouquinho de tempo. Acho que o Juventude fez o resultado.
aquilo que a gente tanto fala em mata-mata. Faz resultado e fica vivo no primeiro jogo. Depois, tudo pode acontecer no segundo. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Sala, que agradeceu antes a citação dele. Então, aquele abraço ao José Alberto Sala, lá de Veranópolis. Fernando Reck, Juventude, portanto, esse grande resultado, a equipe alviverde que está crescendo nessa temporada, né? Começou mal, mas parece que conseguiu agora virar a chavezinha, né? Começar a atuar melhor. Se eu não me engano, ontem foi a 7ª partida, né? Sem derrota do Juventude, 5 vitórias, 2 empates, né? Se eu não estou enganado, é isso. E realmente no início da competição era um pouquinho duro de ver o Juventude jogar, né? Logicamente a gente sabe que os jogadores chegaram para o Marquinhos em tempos diferentes, né? De preparação, né? O que pesa, e logo já tendo que estrear em competição, né? Contra algumas equipes aí que no início vinham treinando em conjunto há um pouquinho mais de tempo. E no decorrer, realmente, o Juventude foi encontrando uma formatação que é bem característica do Marquinhos, né? Eu acompanhei aquela temporada do Juventude na Série C, né, com o Marquinhos, a grande maioria dos jogos, né? Foi o momento que eu e o Piccoli estávamos aí só analisando o futebol, né? Piccoli naquele momento, antes de assumir lá o Pelotas em 2019. E é bem característico do Marquinho a formatação que ele trouxe agora e que ele mantém, lógico, né, para o Juventude nessa temporada. E o Juventude fez um jogo firme, né, principalmente, né, com esses atletas que no decorrer da competição acabaram chegando, né, o Wesley, a gente aqui dispensa maiores comentários, porque foi atleta do Piccoli e do Gilmar também. Eu nunca trabalhei com ele, né, mas logicamente acompanhava e sabia do que ele podia fazer pelo Juventude. Ele não chegou realmente, Piccoli, no melhor momento físico aqui, né? Eu assisti o jogo de estreia dele aqui, mas mesmo assim a gente já vê que o jogador que tem qualidade técnica, mesmo abaixo fisicamente, ele consegue dizer que ele é bom tecnicamente, né? E hoje o Wesley já alcançou um patamar físico, talvez não o ideal, né? Mas um patamar físico bom, que coloca ele em intensidade de jogo aí por 80, 85 minutos. Ontem eu acho que ele saiu aos 40, se eu não me engano, 42, alguma coisa assim, do segundo tempo, para a entrada do Bochecha ali, realmente assim para contenção de bola, né? Pela característica ali do Bochecha mesmo de contenção de bola naquele momento. Mas ele fez uma belíssima partida, o Wesley, e procurou o tempo todo esses espaços que vocês falaram, né? Às vezes caindo mais para a beirada do que propriamente centralizado, né? Tanto que o Matheus Peixoto, por muitas vezes, teve que vir receber essa bola um pouquinho mais atrás, né? Justamente pelo Wesley estar saindo um pouquinho para a beirada, até porque o Sorriso ali e o Capixaba tiveram um bom trabalho tático, né? Mais defensivo do que propriamente ofensivamente. Mas o Juventude mostrou muita segurança, principalmente, muita maturidade, né? Soube sofrer o jogo quando precisou, apesar de não ter tomado em nenhum momento do jogo, né, um sufoco, um massacre, mas mesmo quando o Inter teve a bola, né, aquela bola trocada, aquela bola circulada, o Juventude se postou muito bem ali. E, de novo, a minha ressalva principal ali é pro Paulo, né, lateral ali do lateral direito de Juventude, que tomou conta ali do setor e por acho que 80% do tempo o Inter tentou bolas diagonais ali, ele muito bem posicionado, evitou qualquer lance de perigo que pudesse acontecer. Gilmar, esse crescimento do Juventude acaba dando mais confiança à equipe, já que nesse primeiro jogo ganhou 1-0, conquistou um bom resultado e agora com o empate consegue ir para a final. Sim, o resultado traz confiança, desempenho também individual e coletivo. O Juventude, por aquilo que eu estou acompanhando, vem num crescente e vem dando essa confiança depois para começar o Campeonato Brasileiro, independentemente de conquista ou não de título estadual, é uma boa preparação, enfrentamentos com grandes equipes, é um parâmetro bom depois para o Campeonato Brasileiro, inclusive a confiança do torcedor, do
pessoal da imprensa, diretoria e dos atletas também. Então, a ideia também do campeonato estadual é para isso, pegar essa confiança, entrosamento, para entrar na Série A, entrar forte, sem ter nenhuma dúvida, porque daí na Série A são todos jogos grandes, do tamanho do Inter e Grêmio, então por isso que é importante esse bom desempenho do Juventude nesse momento, com resultado também, isso dá confiança para todos. Piccoli, confiança, resultados melhores, então, essa é a palavra-chave. Na verdade, principalmente o Marquinhos, né? O cara que é mais questionado, né? E quando o atleta vê que tem muito questionamento e ainda não estruturou a ideia toda, ele também se retrai um pouquinho. A partir do momento que vem a confiança, que o treinador consegue mostrar para ele o que está pensando, o atleta ele entende melhor, ele passa a representar a ideia do treinador melhor dentro de campo, e aí os resultados, né? O jogo fala. Quando o campo começou a falar positivamente, a energia dá uma acalmada e o treinador consegue dar uma respirada. O Marquinhos, ele foi muito pressionado no começo, as pessoas não queriam saber de que forma que ele estava trabalhando, e por mais que a gente compreenda o torcedor, eu tenho dificuldade de imaginar que as pessoas não tenham clareza para saber que não ficou uma base também montada do Juventude, entendeu? Ficou uma base, entendeu? A gente fala muito de base grupo é uma coisa, base de time é outra, né? E ideias, né? Então agora sim, eu penso que o Juventude encontrou um pouco mais de tranquilidade, e aí eu faço coro ao oposto, né? Confiança, porque precisa iniciar bem o campeonato. O brasileiro é um peso muito grande. Não sei o que vai acontecer em Porto Alegre agora, na volta, a gente sabe que são jogos muito estranhos, mas com o cara com confiança produz mais. E o Fernando deve lembrar do Paulo Henrique, né, Fernando? A gente olhou muito esse menino aí, cara. Muito. Desde menino. Exatamente. A gente fica feliz, né? O Fernando Reck, ele foi meu atleta no Paraná, trabalhou comigo lá no Paraná. Isso. Exato. Um jogador eu tava olhando... O jogador, eu vi o Fernando falando aí, ele tem muita recuperação e enfrentamento do 1 contra 1, ele marca muito bem, tem uma leitura boa na composição na linha de 4, ele tem recursos físicos para isso, é impressionante a explosão, a recuperação que esse atleta tem. A gente costuma chamar esses jogadores de cavalo, porque realmente a condição física dele é muito boa. Ainda tem que melhorar no último terço ofensivo, as tomadas de decisão, mas aí entra naquela da questão da confiança. Conforme vai sendo a sequência de jogos e a maturidade, que é um jogador jovem ainda, que ele tem margem para crescimento, importante é isso. Ele chega muito fácil no ataque, ele tem essa facilidade, só essa decisão, a tomada de decisão é dele, de dar uma assistência, de fazer uma finalização, isso com o tempo, mas é um atleta que tem muito recurso, isso é fato. Paulinho tem uma história dele, me permite, Ivan? Claro, me chama agora. Há uns 2 anos atrás, Dilma Bilha me ligou, falou, compadre, tô indo ver um jogo lá em Tubarão. Quer dar uma olhadinha comigo? Eu tava tá aqui em Torres. Falei, não, vamos. Passou por aqui, aí ele, não, vou te mostrar um meia, um atacante, um negocinho. Todos nós já vimos essa história aí. Aí olhamos lá, achei os guris interessantes e tal. Falei, quem é aquele 2 lá, aquele pretinho lá? Bah, xerife, esse aí era o Paulinho. Na verdade, me chamou muita atenção, comentei isso com o Fernando, contei essa história do Fernando lá no Pelotas, aí, em 2019. E eu falei, cara, esse menino aí, se chegar para mim, eu vou trazer ele para cá. E aí ele acabou indo, acho que pro Dalpozo, lá pro Paraná, e já tinham comentado com a gente que ele ia pro Paraná, e é um jogador que, até pela quantidade de vezes que ele chega ali na frente, né, quando ele der uma refinada aí nessa aí, pela escassez de lateral que tem no Brasil, sei não, eu não sei se o Fernando Reck se lembra, teve uma participação de uma live, Fernando Reck, que o Juventude não estava bem, tu falou, não. Falou, o Juventude vai melhorar, e tu acertou, né, Fernando Reck? O Juventude melhorou. Tu sabe que eu tava me lembrando disso agora, e vou até quero mandar um abraço pro Leonir, né? Pro Talf. Lembra que era ele que tava cobrando e falando, né? Eu tava lembrando disso agora, cara. Agora tava lembrando disso.
E porque o começo, eu lembro que lá estava na, sei lá, terceira, quarta rodada, alguma coisa assim, quinta rodada, não lembro. E o Juventude ali beirando aquela zona ali do rebaixamento, né? E eu lembro que eu falei realmente assim, de que ia melhorar, claro, porque a gente, enfim, que conhece, que vive, vamos lá, vamos usar as palavras do Piccoli, a gente aqui é da bola, né? A gente sabe quando a coisa vai andar, ou quando tem capacidade, ou quando tem recurso para acontecer, né, Gilmar? É lógico que o Juventude, com o grupo que estava, é isso aí, né, Piccoli, sou da bola, é isso aí. Logicamente, o Juventude, com o grupo que estava montando, com as contratações que estavam chegando e tal, iria reagir na competição. Se vai chegar na final, se vai ser campeão, isso é uma outra história, né? Mas a gente sabia que não ia brigar para cair, né? Não era caso de brigar contra o rebaixamento. Não esse ano, né? Já vi outras situações ali no Juventude que realmente me deram medo no início de trabalho. Mas não era o caso desse ano, né? Não era o caso dessa temporada agora. E eu estava lembrando disso agora mesmo, até de mandar um abraço para o Leonir, para o Tauf, e que ele falou assim, então vou dormir tranquilo hoje porque vou confiar em ti. Tá aí, cara, brigando para chegar agora. Nada como a experiência para contribuir. Pessoal, estamos chegando nessa reta final da live, vamos aos destaques finais, os recados finais. Ismael Del Poço, muito obrigado pela sua participação, seu destaque final e uma boa noite. Deixar um registro, o José Alberto Sala, que é o narrador lá de Veranópolis, que está presente, um grande amigo, e todos que estão acompanhando, sempre bom trocar ideia, aprender, e além da nossa expectativa agora nessa reta final desses 2 jogos, sempre a Caju nossa na final possível? Oi? Caju na final é possível? É possível. E aí é onde eu quero chegar, vai a nossa torcida. Eu trabalhei no Juventude e trabalhei no Caxias. Fica a nossa torcida sempre para o futebol de Caxias, a gente sabe das dificuldades que é fazer futebol aí, e é possível sim, basta acreditar, e a gente fica aqui na expectativa e na torcida. Ó, o comentário José Alberto Sala aí, participando da nossa transmissão. Fernando Reck, seu destaque final, boa noite. E Caju é possível? Boa noite, né, a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, depois de tanto tempo, não por falta de convite, mas, enfim, por problemas meus mesmo. Cara, eu acho mais do que possível, né, eu tô torcendo muito para isso, eu tô torcendo absolutamente, assim, muito para um Caju, né, a gente fala disso há muito tempo, né, Piccoli, Gilmar, enfim, a gente aqui é de Caxias, né, quem não é de Caxias, de nós aqui radicado em Caxias ou identificado com Caxias do Sul, gostaria muito de ver, né, um Caju na final. Eu acho muito possível, né? Logicamente, pelos resultados que se apresentaram ontem, a gente sabe que é muito mais próximo do Juventude chegar do que do Caxias, mas não existe isso em futebol, porque a margem é mínima para qualquer um dos lados, né? Não me surpreenderia se ambos os lados virassem, né, essas semifinais, mas a minha torcida certamente é para ter um Caju na final, e tendo um Caju na final, seria legal ver no Jacone, né? Eles teriam que dar um ligeirão lá para aprontar o Jacone logo. Mas tá pronto, tá quase pronto. Tem que, se der final, tem que ser lá, né? Não poderia ser fora de lá. Pena que não tem torcida. Mas de qualquer forma, seria para a cidade de Caxias do Sul, para o esporte de Caxias do Sul, seria, logicamente, uma ocasião, uma data aí que vai ser lembrada por 1000 anos depois. Com certeza. Valeu, Fernando Reck. Técnico e youtuber Piccoli. Pode falar do seu canal e aí seu destaque, Piccoli, final? E um Caju é possível? Nada de youtuber, eu sou treinador que fala de futebol. E em breve eu vou falar com esse outro careca ali. Primeira parte. Queria falar de 3 coisas. A primeira delas, o Gilmar falou que é sempre muito bacana falar de futebol, e um dos momentos que a gente mais aprende na vida é quando a gente está compartilhando, entendeu? É um momento mágico isso aí. A gente cresce e aprende muito, conversando com os amigos, principalmente aqueles que são sabedores do que estão falando. E a segunda parte é aquilo que o Fernando acabou de falar, e o Gilmar também, e eu assino embaixo, quantas e quantas vezes nós já falamos sobre a possibilidade de um clássico Caju numa final do Campeonato Gaúcho.
tudo isso é merecimento. Uma hora dessa isso vai acontecer, e por que não agora, tá certo? E em tempos de pandemia, eu queria desejar muita saúde para todos vocês. Eu sei que o meu compadre aí passou um perrengue danado, desejo à tua família melhoras, meu compadre, e a todos que estão nos assistindo, obrigado aí pela oportunidade de ficar ocupando, usufruindo seus ouvidos aí, falando de futebol. Muito obrigado a todos. Já que você está me oportunizando... Isso mesmo, não sei se o gringo está sabendo. Ô, Dalpozo, eu criei um canal para falar de futebol, com um nome sugestivo, Sou da Bola, aonde o objetivo único é criar conteúdo para quem é do futebol e para quem gosta de falar de futebol. E a gente é privilegiado, porque tem muitos amigos. Eu vou levar uns 10 anos para ouvir todos os meus amigos e dizer que é uma ousadia apenas. Eu gosto de falar de futebol. Não estão me deixando trabalhar, então arrumei um jeito de falar de futebol. Quando os amigos iguais ao Ivan me convidam, eu falo. Quando não me convidam, eu convido os amigos para falar. Qual o nome do canal, Piccoli? Sou da Bola. youtube.com. Sou da Bola, tudo junto, velho. Vai aparecer alguma coisa aí. Dá uma olhadinha ali, tem umas palhaçadas boas ali pra gente olhar. Eu vi esses dias, Fernando Rec e Gilmar Loposo, os erros de bastidores. Olha, o telefone do Piccoli tocou bastante. Eu vou ter que dar uma olhada no interfone, hoje aqui, eu vou dar uma olhada. O interfone, não o telefone, interfone. Interfone, Ivan, é muito bacana porque às vezes a gente, quando está assim um pouco fora do ambiente, a gente fica... tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica, putz, tá difícil, a porta não tá abrindo e tal. Cara, tem tantas formas da gente se desenvolver e criar que eu tô aprendendo demais com essa maluquice que eu inventei agora. Tem que levar até o fim. Começou quando, Piccoli, o canal? Só o cara lá de cima pertence. O canal tu abriu quando, esse canal do YouTube? Esse canal tu criou quando? Essa gravação com o Thiago, esse que é o problema, viu, Dalpozo? Essa gravação com o Thiago foi em novembro. Não foi de agora? Eu coloquei ela no ar começou em março. E a gente tem uma galera, eu gravei já com o Thiago, com o Dorival Júnior, com a Tirso, com o Alex, com o Skinali, com o Cuca, auxiliar do Carilli, com a Tatiele, que foi campeã com a Ferroviária, o futebol feminino, com um parceiro meu que está lá em Hong Kong, o Ricardo Rambo. Cara, com o Sandro Sutili, o cara mandou fazer luzes para gravar o negócio comigo ali, cara. Tá muito bacana. Em breve eu vou gravar com os outros, esses dois aí também. Vamos falar um monte de história. Que fantástico. Então, vai ali no YouTube, Sou da Bola. Valeu, Piccoli, uma boa noite, até a próxima. Obrigado a todos. Valeu, Fernando Rec, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Show de bola. Valeu. Gilmar Loposo, uma boa noite, até mais. Tchau, tchau. Este foi o Fora do Ar Esportes com super craques. Obrigado a todos que estiveram presentes. Aquele abraço. E como foi dito antes, pelo Piccoli principalmente, se cuidem. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Tchau, tchau.